galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova da SpaceX 2017. Eu vou fazer agora a questão 27 da prova de Física. A questão fala assim: dois fios condutores retilíneos muito longos e paralelos entre si são percorridos por correntes elétricas de intensidade distintas, I1 e I2, de sentidos opostos. Numa espira circular condutora de raio R, é colocado entre os dois fios e é percorrido por uma corrente elétrica I. A espira e os fios estão em o mesmo plano. O centro da espira dista 3R de cada fio, conforme o desenho abaixo. Para que o vetor campo magnético resultante no centro da espira seja nulo, a intensidade da corrente elétrica I e seu sentido, tomando como referência o desenho, são respectivamente. Então, antes de a gente resolver essa questão, é interessante o seguinte: para a gente determinar a direção e o sentido do vetor indução magnética ou vetor campo magnético, a gente usa a regra da mão direita, certo? Então a gente tem que lembrar do seguinte: o sentido do campo ele vai depender do sentido da corrente elétrica que o origina. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar e vai colocar o polegar no sentido da corrente. Você vai fazer um joinha. Ao fechar a mão, você imagina estar pegando o fio. E o ato de fechar a mão, os dedos vão ser o sentido do vetor campo magnético. Sacou? Outra coisa também que a gente tem que lembrar é o seguinte: a intensidade do campo magnético, que a gente chama de B, ele vai ser igual a μ vezes I sobre 2πr. μ é a permeabilidade do meio, I é a corrente elétrica, R é o raio, certo? E B é o campo. Então, voltando ao problema, a gente vai ter que fazer um campo para o I1 e um campo para o I2. Aí eu vou fazer assim, ó, o campo do fio 1, o campo do fio 1 vai ser μ vezes I1 sobre 2π vezes 3R, porque o R vale 3R. Então, eu sei que o B1 ele vai ser μ vezes I1 sobre 6πr. Agora, para o fio 2, a gente vai ter o quê? μ vezes I2 sobre, já vou botar direto, tá? Porque embaixo vai ser 2π e a distância é 3R também, então vai ficar 6R. Então, 6πr. Né? Então, eu tenho o valor de B1 e B2. Agora, a gente tem que lembrar que o campo magnético no centro da espira, eu vou mudar até de cor, o campo magnético no centro da espira, ele é dado por B é igual ao número de espiras vezes a permeabilidade do meio vezes a corrente elétrica divididos por 2R. Certo? Então, a gente sabe que esse cara aqui é o número de espiras. Como o problema que é a intensidade do campo magnético resultante no centro da espira, né? E ele ainda quer que esse campo seja nulo, e aí a gente tem aqui os campos de cada fio, né? Se a gente usar a regra da mão direita, eles vão estar entrando no plano do papel, certo? O campo magnético devido à espira deve estar saindo para que a resultante, né, seja nula, igual ele pediu no problema. Então, eu posso dizer que o campo magnético da espira ele vai ser igual a μ vezes I
sobre 2R. Aí, o que acontece? A gente pode dizer que no centro da espira, para o campo magnético ser nulo, a gente tem que lembrar o seguinte, que o campo magnético da espira ele vai ter que ser igual ao campo magnético dos fios, para que a gente tenha uma resultante nula. Então, eu vou dizer o seguinte, que o campo magnético da espira ele tem que ser igual à soma de B1 mais B2. Então, o campo da espira é μI divididos por 2R's, que é igual, a gente sabe que B1 está aqui, é μ vezes I1 sobre 6πr, mais μ vezes I2 sobre 6R, πr, né? Tá aqui. Fazendo as devidas simplificações, pois, a permeabilidade do meio é a mesma, todo mundo tem 2R's, né? Então, aqui ficaria 3π e aqui ficaria 3π. Então, eu venho aqui e digo que o meu I vai ser igual. 3π está igual nos dois, então eu vou fazer assim, vou deixar embaixo 3π. Vai ficar I1 mais I2, certo? E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que o sentido vai ser o sentido anti-horário. O sentido resultante é o sentido anti-horário. Opa, sentido anti-horário. Então, a gente pode ver o seguinte, I é igual a I1 mais I2 sobre 3π, I é igual a I1 mais horário não, I menos não, mais no horário não, aqui, Letra E, I1 mais I2 sobre 3π e sentido anti-horário. Resposta, letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.